I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Down to church, we just had a funeral service this afternoon. Got another in the morning. Ao redor da igreja. Acabamos de ter um culto fúnebre nesta tarde. Tivemos outro de manhã. So I said, let's slip down to church right quick now before we won't miss any of the service. Então eu disse, vamos rapidamente para a igreja, bem depressa agora, então não perderemos nenhum culto. And I didn't know that Brother Neville was going to say, come up here and speak a little bit. Eu não sabia que o irmão Neville ia dizer, suba aqui e fale um pouquinho. But I'm just so happy for the opportunity to get to greet you again in the name of the Lord Jesus. Mas estou simplesmente tão feliz pela oportunidade de saudá-los novamente no nome do Senhor Jesus, For His love and kindness and mercy to all of us. pelo seu amor, bondade e misericórdia para com todos nós And to our brother here, the pastor. e para com o nosso irmão aqui, o pastor. You know, Brother Neville is a little different from lots of ministers. They just Você sabe, o irmão Neville é um pouquinho diferente de muitos ministros. Eles apenas... when a minister, when he gives up his pulpit, that's just a whole lot to him. Quando um ministro, quando ele entrega o seu púlpito, isto significa muito para ele. You just don't realize what it is. Você simplesmente não imagina o que é isto. But Brother Neville has always been so loving and considerate to always to give up his pulpit when they come in. Mas o irmão Neville sempre tem sido tão amável e atencioso que ele sempre me entrega o seu púlpito quando eu chego. And say, Brother Bill, E disse, irmão Bill, not only ask you if you want to kind of persuade you to come, you know. e nem sequer pergunta se você deseja,
ele te persuade a vir, você sabe. It just makes you feel double welcome. Isto simplesmente te faz sentir duplamente bem-vindo. And I'm so happy for that. E estou muito feliz por isto. Vejam, You just can't turn anyone down like that. você simplesmente não pode rejeitar alguém assim. It's just so kind and nice in that way. Eles são simplesmente tão educados e bons desta maneira. I heard him say his little baby was vomiting and sick. Eu lhe ouvi dizer que seu bebê estava vomitando e doente. And Brother Junior, I believe it was his baby I heard coughing back there a few minutes ago. E eu, irmão Júnior, eu creio que era o seu bebê que eu vi tossindo ali atrás há poucos minutos. Was that your baby Junior that was doing the coughing? É seu bebê, Júnior, que estava tossindo? And a lot of colds and things going on. E há muito resfriado e coisas acontecendo. We'll have prayer for the sick just in a little bit. Teremos que orar pelos enfermos daqui a pouco. Now, I'll just start where I left off this morning, and over in the 4th chapter of Acts. Agora eu simplesmente começarei onde eu parei nesta manhã, então, lá no capítulo 4 de Atos. And so, E então, and begin, I believe, along about the 10th verse of the 4th chapter of the Acts of the Apostles, or Acts of the Holy Spirit in the Apostles. Amen. e começando, eu creio, por volta do versículo 10 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Bem? We always call that the Acts of the Apostles. Sempre pensamos nisto, o chamamos de os Atos dos Apóstolos. But it wasn't the Acts of the Apostles, it was the Holy Spirit in the Apostles acting, you see. Mas aqueles não foram Atos dos Apóstolos, foi o Espírito Santo nos Apóstolos, atuando, veja você. The men themselves were man, and they couldn't act. Os homens, eles mesmos eram homens e eles não podiam agir. Before I go any farther, Antes de eu ir mais adiante, I was sitting back with Brother Wood just a few moments ago, eu estava sentado lá atrás com o irmão Woods, há poucos minutos atrás. and a certain little fellow that's been around the church here for a long time, he's always wanted to find his place. E um sujeitinho que por muito tempo tem estado por aqui na igreja, ele sempre quis encontrar o seu lugar. I believe I could tell him if he'd just do it. Eu creio que eu poderia lhe falar se ele simplesmente fizesse isso. Singing. Ele está cantando. Brother Temple, you might do one thing and another, but you're a good singer. Irmão Temple, você pode fazer uma coisa e outra, mas você é um bom cantor. So I sure appreciate that. Então eu com certeza aprecio isto. And if you just turn yourself loose to singing, God would use you. E se você simplesmente se soltasse para o cântico, Deus te usaria. But you're heading around on everything else but the right thing. Mas você ao redor de tudo, mas exceto da coisa correta. Get into the singing, there's your talent. Comece a cantar, aí está o seu talento. You have to use that. Você tem que usá-lo. Wonderful. I like that old time singing, don't you? Maravilhoso. Eu gosto daqueles velhos hinos. Vocês não gostam? Yes, sir. Hear that way back. I like that, Brother Neville. Sim, senhor. Ouvir aquilo lá atrás, assim, eu gosto disto, irmão Neville. I sure do. Claro que sim. Enjoy Brother Neville's preaching and everything. Eu gosto da pregação do irmão Neville e tudo mais. And I certainly enjoy that fine old-fashioned singing that he and the sisters does too on the radio program. E com certeza gosto daquele bom e antigo hino que ele e as irmãs cantam também no programa de rádio. If you all have never heard them yet, many of you, well, turn in every Saturday morning and listen to them, and you'll certainly be blessed.
Se vocês nunca os ouviram ainda, muitos de vocês, ora, liguem no sábado de manhã e os ouça, e com certeza vocês serão abençoados. Why, my wife and kiddies and everybody's watching for that program just like it was. If I was going to be down there myself, and I was down there, one of the loved one in the family. Ora, minha esposa e as crianças e todos estão ouvindo aquele programa exatamente como se fosse eu mesmo que estivesse ali embaixo, e eu estava lá, um amado da família. We look forward to that program on Saturday morning, and we're so glad of it. Nós buscamos aquele púlpito, ou melhor, aquele programa no sábado de manhã, e estamos felizes por ele. You know, this morning there was something happened here that I can't get over yet. Was that about that baby? Você sabe, nesta manhã algo aconteceu aqui que não pude superar ainda. Foi a respeito daquele bebê. I had the most mysterious feeling about that. Eu tive a mais misteriosa sensação sobre aquilo. And I'm just wondering, E simplesmente gostaria de saber. when I got up this morning, I looked at the wife and I said, honey, I either had a dream or a vision. Quando me levantei nesta manhã, olhei para minha esposa e disse, querida, eu tive um sonho ou uma visão. E I said, I'm not going to say it was a vision because I might have been asleep. eu disse, eu não vou dizer que foi uma visão, porque posso ter dormido. But I said it's just surreal, and I was sitting up there in a room when it ended. Mas eu disse, isto foi simplesmente tão real, e eu estava sentado ali em cima no quarto quando isto terminou. I said, I don't remember when I got up at the vision when it struck me. Eu disse, eu não recordo, embora eu tenha despertado na visão quando me atingiu. But when I got down here and seen all those things moving just the way, Mas quando cheguei aqui embaixo, e vi todas aquelas coisas se movendo exatamente daquele modo. and I'd called Sister Cox and told her a few days ago about a baby at that same time. E eu tinha telefonado para a irmã Cox e havia lhe contado há poucos dias atrás sobre um bebê daquele mesmo jeito. And that must have been the baby. E aquele devia ser o bebê. And the little fella, its eyes are eat out with cancer. E o sujeitinho, seus olhos comidos pelo câncer. Its little eye here is done gone and just a hull sticking there. O seu olhinho aqui já desapareceu e só tem uma casca ali. Went over the other eye and the baby is just laying lifeless. Aquilo passou para o outro olho e o bebê está simplesmente deitado, sem vida. And a famous surgeon in Louisville told the mother to bring it over here to me to be prayed for. E um famoso cirurgião em Louisville disse à mãe para trazê-lo aqui para mim para receber oração. And so all, Então todo, I just believe that God was give a vision for that baby. eu simplesmente creio que Deus estava concedendo, tinha dado a visão para aquele bebê. And just as sure as I believe I'm standing at this platform tonight, that baby's healed. Amen. Yes, sir. E simplesmente tão certo como creio que estou de pé nesta plataforma nesta noite, esse bebê está curado. Sim, Senhor, eu apenas... I am very seldom, Brother Cox, ever get mixed up in things of that kind. Eu sempre, irmão Cox, eu estou envolvido em coisas deste tipo. Now, I did one time, I couldn't get it just clear about Brother George Wright. Agora, eu certa vez não pude deixar isto claro sobre o irmão George Wright. Quando Brother McDowell had called me up to go to his worker, Charlie's mother, up there.
O irmão McDowell havia me telefonado para ir ao seu trabalho, ou melhor, a mãe de Charlie ali em cima. And she was laying lifeless in the hospital nearly. E ela estava deitada quase sem vida no hospital. And Brother Mac wanted me to go, so I went up to see the baby. E o irmão Mac queria que eu fosse, então eu subi para ver o bebê. And I've been down to Brother George's for 4 days. E eu havia descido lá com o irmão George por uns 4 dias. And I loved him. E eu o amava. But with all my heart, I believe he was going. Mas com todo o meu coração eu creio que ele estava partindo. That's right. Correto. I believe he was dying. Eu creio que ele estava morrendo. And the doctors, there's no chance for him. E os médicos, não há nenhuma chance para ele. Blood clots going to his heart, so there wasn't nothing could be done. Coágulos sanguíneos indo para o seu coração, então não havia nada que pudesse ser feito. Mrs. Wright, sitting here, our sister, asked what I thought about it. A senhora Wright, sentada aqui, nossa irmã, perguntou o que eu pensava sobre aquilo. After 4 days of praying for him, I said, I believe he's gone. Depois de 4 dias orando por ele, eu disse, eu creio que ele se vai. And little Edith asked me about it. I wouldn't tell her. E a pequena Edith me perguntou sobre isto, eu não quis lhe dizer. I said, oh, but she still had faith. She believed. Eu disse, mas ela ainda tinha fé, ela cria. She held on. And Ela ficou firme. E eu, Brother Shelby is sitting back there, just like if he was my own blood brother. o irmão Sterby, está sentado ali atrás, exatamente como me fosse meu próprio irmão de sangue. He met me out there. He said, what do you think about Dad? Ele me encontrou ali fora e disse, o que você acha de papai? I said, Shelby, I really believe he's going. Eu disse, Shelby, eu realmente creio que ele está partindo. I said, I believe he's going away from us. Eu disse, eu creio que ele vai nos deixar. I said, well, he's 73 years old. He's lived his time out. Eu disse, bem, ele tem 73 anos e ele já viveu o seu tempo. God only promised him 70. E Deus prometeu apenas 70. And I said, I believe he's gone. E eu disse, eu creio que ele vai partir. And that night, when I got home from down there, Brother Mac was just persistent that it should go up there. E naquela noite, quando cheguei em casa, vindo dali, o irmão Mac insistiu para que eu subisse ali. And Charlie drove me up there way. E Charlie me levou até lá de modo... He got up there and never got back till way in the night or early in the morning. Ele subiu ali e não voltou até a tarde da noite ou cedo de manhã. And I just went and prayed for the woman's all I could do. E eu simplesmente fui e orei pela mulher. Foi tudo que pude fazer. And when I come home, went in the room and undressed and got ready for bed. E quando voltei para casa, entrei no quarto, tirei minha roupa e estava pronto para ir para a cama. And when I did, I heard somebody talking. E quando eu o fiz, eu vi alguém conversando. I looked over there and there was a gray-headed woman. E olhei ali, e havia uma mulher de cabelos grisalhos. And she was standing in the kitchen talking to somebody on her telephone. E ela estava de pé na cozinha, falando com alguém no telefone. And it happened to be it was that boy's mother. E aconteceu de ser a mãe daquele rapaz. That's right. And Correto? E eu... then I seen the old willow tree right beside of Brother George's house. I seen clods of falling of mud or dirt, kind of clay looking. Então eu vi o velho pé de salgueiro bem ao lado da casa do irmão George e vi uns torrões caindo de lama ou terra, parecia barro. And it was dirt and it was mud. E era terra, lama. And he said it was grave. E ele disse que era a sepultura. Something about a grave and about many of those was laughing at him would be in their grave for him or something like that. Algo a respeito de uma sepultura.
E quase todos aqueles que estavam rindo dele estariam na sua sepultura antes dele, ou algo assim. Now, I couldn't understand it just right. E não pude compreender aquilo direito. So quickly, I got a hold of Sister Wright and called her and told her, Sister Wright, I believe it was, that I didn't get the vision just what it was. Então, rapidamente entrei em contato com a irmã Wright e lhe telefonei e disse: Irmã Wright, eu creio que foi, que não tinha compreendido exatamente o que era a visão. However, this Charlie's mother went home and was at home and talked on the phone and everything is like the vision said. Contudo, a mãe de Charlie foi para casa e estava em casa e falava o telefone e tudo mais exatamente como a visão dizia. I think she's gone on now. Eu penso que ela partiu agora. But she went home just as it said when they said she couldn't even live till morning. But she did. Mas ela foi para casa exatamente como foi dito quando eles disseram que ela não podia viver nem mesmo até a manhã seguinte. Mas ela viveu. Now, that was just in regards to God let us know that He had answered her prayer. Agora, aquilo foi apenas uma consideração de Deus em nos deixar saber que Ele tinha respondido nossa oração. Someone asked the other day, or either the man who wrote the book recently, Alguém perguntou outro dia, ou mesmo o homem que escreveu o livro recentemente, said a man that had prostate trouble and said he was healed. disse, um homem que tinha problema na próstata, e disse, ele foi curado. And a year later said he was sick again. E um ano mais tarde ele estava enfermo novamente. Why, absolutely. Ora, absolutamente. Be healed tonight and sick again in the morning. The same thing. Você pode ser curado nesta noite, pode ficar doente outra vez pela manhã. Da mesma coisa. You could be a sinner tonight and Você pode ser um pecador nesta noite, you can be a sinner tonight and a Christian in the morning. Você pode ser um pecador nesta noite e um cristão de manhã. You can be a Christian tonight and a sinner in the morning. Sure. Você pode ser um cristão nesta noite e um pecador pela manhã. Claro. A doctor can give a man penicillin for a bad cold or pneumonia and heal him right now. Um médico pode dar penicilina a um homem para um resfriado ruim ou pneumonia e curá-lo neste momento. And they can give an examination, be perfectly clear, not a bit of pneumonia about him or fever. E eles podem fornecer um exame, mostrar que está perfeitamente limpo, sem nenhum pouquinho de pneumonia nele ou febre. And tomorrow he can die with pneumonia, the same thing. Is that right? E amanhã ele pode morrer com pneumonia, a mesma coisa, correto? That has nothing to do with it. Aqui não tem nada a ver com isto. It's just gagging at a gnat and swallowing a camel, as the old saying is. É apenas quando um mosquito engolindo um camelo. É assim, o velho ditado. But anyhow, then coming back and telling Sister Wright, Mas de qualquer forma, então, voltando a falar da irmã Wright, I went then and I had a vision again and seen Brother George Wright sitting right back there and me coming in the door. e fui então, e novamente tive uma visão e vi o irmão George Wright assentado bem ali atrás e eu entrando pela porta. He come right down through here across this aisle and went right down there and shook my hand, walking. Ele chegou bem por aqui, atravessou este corredor e foi bem ali embaixo, estreitou a minha mão, andando. He couldn't walk, you all know his conditions. Ele não podia andar. Todos vocês conhecem sua condição. Blood clot had just turned his legs right down like that, and the doctor says it's going to his heart. O coágulo sanguíneo simplesmente abalou suas pernas assim. O médico disse, isto vai para o seu coração. He died any time. Ele morrerá a qualquer hora. So, at 73 years old, there wasn't an earthly chance for him to live. Então, com 73 anos de idade, não havia uma só chance para ele viver. And I come back and told the church, call Sister Wright. E eu voltei e disse à igreja, telefonei para a irmã Wright. Not only that, but I went down there.
Não somente isto, mas eu desci ali. And there his house people, E ali em casa, o povo, 2 men were sitting in his house, I believe, wasn't it right, Brother George? 2 homens estavam sentados em sua casa, eu creio, naquela manhã. Não é isto, irmão Jorge? 2 men was in your house in the morning and I come there. 2 homens estavam na sua casa na manhã que cheguei ali. The fellow over next door and some other big fella. Um vizinho e outro grandalhão. I said, oh, yes. Eu disse, oh, sim, o irmão George Wright disse, o senhor deve ter falado com eles, eu não recordo. Sir? Como You left to talk to them, Michael? você deve ter falado com eles, eu não me lembro. I believe, was that right, Edith? E creio, não foi isto, Edith? Yeah. And there was 2. Sim, ali havia 2. Yeah, he was in bad shape. Sim, ele estava numa aparência ruim. But I said, don't let nothing bother you. Mas eu disse, não deixe nada te incomodar, Because Brother Wright's a coming to the tabernacle, walking again. For it's thus saith the Lord. porque o irmão Wright virá ao tabernáculo andando novamente, porque isto é assim diz o Senhor. I got mixed up when I Eu fiquei confuso com aquilo. said there's something about a grave. Eu disse, há algo sobre uma sepultura. And what it was then, when the vision was revealed to me clear what it was, E o que era então, quando a visão me foi revelada claramente o que aquilo era? it was those who had made fun of him about leaving the church that he was with that didn't believe in divine healing. Era que aqueles que haviam criticado dele sobre deixar a igreja na qual ele estava, que não cria na cura divina. And he'd see their graves dug and know that they'd go before him. E ele veria suas sepulturas cavadas e saberia que eles partiriam antes dele. How many's left since then? Quantos partiram desde então? 4 or 5 that have been buried since I got better, and my preacher that preached me out of my church was put away about 2 weeks ago. 4 ou 5 foram enterrados desde que eu melhorei. E meu pregador que me fez sair da minha igreja foi colocado para fora cerca de 2 semanas atrás. Is the Lord right? Amen. Yes, sir. Sure is. O irmão está correto? Sim, senhor. Claro. That's 4, and that'd be 5. Foram 5 de... Aqueles 4 e aquele... Serão 5. 5 is gone. 5 partiram. And it hasn't been a year yet, has it, Brother George? E ainda não passou um ano, passou o irmão Jorge. Just about. Quase um ano. Just about a year this time. That's what it was, see? Quase um ano. Desta vez, isto é o que é. Tem? When the Lord speaks, it's absolutely perfect. Quando o Senhor fala, é absolutamente perfeito. You can just watch it right down. I've never seen one of it fail. Eu nunca vi uma só delas falhar. And no matter what, E não importa o que se... Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am
am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name.